Graças a Deus. Boa noite, gente. Paz seja com todos. Amém? Vamos orar? Pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra, que ministre o nosso coração. Se você puder fechar seus olhos comigo. Pai, obrigado por essa noite. Nós te louvamos por estarmos aqui, porque o Senhor está aqui. E agora nós suplicamos, pedimos ao Senhor, revela a tua palavra para nós. Revela a tua palavra a cada pessoa que está nesse salão, nessa noite. E cada pessoa que vai ouvir essa mensagem ao longo do tempo, nas suas casas, nos seus smartphones. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor, meu Pai, faça com que os seus olhos se abram e eles vejam a glória do Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos e declaramos que os nossos ouvidos estão atentos e o nosso coração está aberto à tua palavra, meu Pai. Por isso, fala conosco. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite, nós vamos tratar um pouquinho sobre o tema prioridades. A nossa mente de adulto, ela trabalha bastante. Eu espero que a sua também trabalhe bastante. Quando a gente acorda já cedinho, alguns têm o hábito de acordar antes do sol nascer, alguns acordam quando o sol está nascendo. Eu espero que não tenha muitas pessoas que acordam quando o sol já está na metade do seu percurso. Mas uma coisa é certa, da hora que a gente acorda, principalmente nas primeiras horas da manhã, nossa mente fica buscando o tempo inteiro qual é a relação de prioridade que a gente tem naquele dia. Pelo menos eu sou assim. Já de manhã cedo, eu já começo a processar as prioridades que eu tenho para tentar ordenar da maneira melhor possível. Para que eu faça primeiro aquilo que realmente é mais importante. Não aquilo que é urgente, mas aquilo que é mais importante. Para que no final do dia eu possa olhar para trás e dizer, puxa, valeu a pena viver esse dia. Eu acredito que nenhum de nós deveria viver com aquele lema de samba, deixa a vida me levar. A gente deveria gerenciar, administrar a nossa vida. Afinal de contas, o Espírito Santo está sobre nós. Nós não somos animais racionais, como dizem por aí. Quem dizia isso era Darwin. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que pode todas as coisas. Amém, gente? Espero que ninguém aqui ache, não, eu sou um animal racional. Não, você é a imagem de um Deus. Deus criou os animais primeiro, depois criou você. Ele não criou você no meio dos animais. Você não é um animal racional. Você não é isso. Vou pedir para baixar um pouquinho o microfone que eu vou aproximar ele. Você não é um animal racional. Você é a imagem de Deus. Deus criou você. Ao contrário do que alguns pensam. Porque se Deus fosse tratar-nos como animais, Ele não teria nos criado com as mãos. Deus nos criou com as mãos e criou os animais com a sua voz. Há uma diferença muito grande. Deus pôs a mão na massa para fazer a mim e a você. Quem crê, diga graças a Deus. Nós somos homens e mulheres, segundo a imagem de Deus. Portanto, nós não somos como animais, que depende do tempo, do clima para fazer as coisas acontecer. Nós temos o Espírito Santo dentro da nossa vida. E porque temos o Espírito Santo, logicamente nós temos essa inteligência para ordenar aquilo que é prioridade e aquilo que não é prioridade na nossa vida. Jesus falou sobre prioridade e é sobre o ensino de Jesus que nós vamos partir nessa noite. Jesus, lá no livro de Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, vai falar sobre prioridades. E ele vai nos ensinar sobre prioridades, o que é prioridade para ele, o que deveria ser prioridade para nós. E o que acontece com uma pessoa que não age de acordo com prioridade, com essa prioridade que ele nos ensinou. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 24, até o verso 34. Eu gostaria que vocês lessem isso comigo. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar com a pessoa que está do seu lado ou pode acompanhar aqui no telão. No telão nós procuramos usar sempre a versão nova tradução na linguagem de hoje, algumas exceções, outras Bíblias. Porque essa é uma linguagem mais simples da gente entender. E os textos que nós pregamos, nós olhamos primeiro para esse texto, olhamos para os originais e vemos que esse texto não difere dos originais. Ele deixa mais claro, na verdade. Um escravo, diz a palavra do Senhor, não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir outro. Ou será fiel a um e desprezará outro. Veja, Jesus ele está dizendo o quê?
que existe alguma possibilidade de você ou de qualquer servo servir a dois senhores? Não. Ele está deixando claro e a resposta dele já está pronta. Não é possível servir a dois senhores. Por quê? Diz, porque ele vai preferir um em detrimento do outro, e aquele que ele preferir, ele vai servir mais. Ele vai rejeitar um e preferir outro. Ou será fiel a um e desprezará outro. Não é uma questão aberta. Jesus está afirmando que é isso que acontece. O nosso popular, da linguagem brasileira, tem um ditado que diz que cachorro que tem muito dono morre de fome. Mais ou menos isso. E isso é verdade, né? Isso é pura verdade. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. A palavra dinheiro, no original, é mamon. É o Deus das riquezas e aquele Deus que proporciona tudo que as riquezas ilícitas podem dar. Veja, tanto riqueza lícita quanto riqueza ilícita, ela gera coisas dentro de nós. Eu espero que você seja muito rico em nome de Jesus, mas rico de maneira lícita. Ou seja, junto com a riqueza, algumas sensações vêm. Por exemplo, quando você tem muito dinheiro, você tem uma sensação maior de segurança. Não é verdade? Quando você tem bastante dinheiro, você compra seu carro, você paga o seu seguro, e você não está nem aí se alguém roubar seu carro, porque você já pagou o seu seguro. Certo ou errado? Você tem bastante dinheiro, você tem o seu plano de saúde, você não se importa com qualquer eventual doença simples que venha aparecer, porque se acontecer qualquer coisa, você pega a sua carteirinha do seu plano de saúde e vai no melhor hospital que você pode. E resolve o seu problema. O dinheiro, ele é bom, desde que a gente tome cuidado com isso, com a sensação falsa de segurança que ele nos dá. Pior, alguns acham que tendo dinheiro serão mais aceitos, e buscam na riqueza ser aceito pelos outros. Ele está maquiando uma dor na alma dele e usando o dinheiro para se cobrir. A riqueza traz várias sensações: poder, fama, sucesso, satisfação e segurança. Esses sentimentos em si não são problemáticos, desde que a pessoa não seja problemática. É bom você se sentir um homem de sucesso. É gostoso você levantar de manhã e saber que Deus está do seu lado. É bom você saber, logicamente, que se alguma eventualidade acontecer, você tem segurança financeira para fazer alguma coisa. Desde que isso não roube o lugar de Deus na sua ou na nossa vida. Desde que o dinheiro não nos torne tão seguros de nós mesmos, a ponto de acharmos que não precisamos orar pela saúde dos nossos filhos, que não precisamos orar pelo bem-estar da nossa casa, que não precisamos orar por várias áreas, afinal de contas, existem muitas áreas que o dinheiro pode cuidar por si só. Jesus está sendo enfático: você não pode servir a Deus e a mamon. Ou seja, eu não posso viver em função de ter dinheiro e aquilo que o dinheiro me proporciona. E eu também não posso, ao mesmo tempo que isso, buscar a Deus de verdade. São incompatíveis, são antagônicos. Ou eu vivo para buscar o dinheiro e tudo que o dinheiro me dá, ou eu buscarei a Deus de todo o coração. Não significa que eu anulo a minha prosperidade, significa que eu não vivo em torno dela. Quem compreende, diga graças a Deus. Vamos seguindo o texto aqui. O próximo versículo, por gentileza. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida. Não são prioridades. Jesus está citando necessidades básicas. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que vocês precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? Será que o corpo não é mais importante que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, eles não colhem, não guardam comida em depósitos. Veja que interessante. Jesus está citando exemplos tão simples. Com 2 pequenas moedas você comprava um par de passarinhos. E qualquer pessoa tinha 2 moedinhas naquela época para fazer isso. Na verdade, quem tivesse só 2 moedinhas era sinônimo de muito, muito pobre. Lembra da mulher, da viúva?
Lembra da viúva que depositou as suas moedinhas no gasofilácio? Aquilo Jesus notou dizendo que ela era uma mulher paupérrima. E mesmo assim ofertou ao Senhor. Ou seja, para os padrões bíblicos do Novo Testamento, 2 moedinhas significa que você é muito, muito, muito pobre. E Jesus está dizendo aqui, olha o passarinho. Em outras palavras, em outras mensagens de Jesus, ele vai dizer que com 2 moedas você compra um passarinho. Ou seja, de valor financeiro insignificante. Eles não colhem, eles não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Olha o que Jesus está chamando a atenção deles. Eu nunca vi um passarinho cair do poste, ou cair do fio, ou cair da árvore, porque está passando fome. Você já viu isso? Todos eles são gordinhos. Eu entendo bem de passarinho, que lá em casa tem um monte de passarinho. O telhado da minha casa e o beiral da minha casa propiciam para que se faça ninhos ali. Então, nessa época ali, a partir de outubro, novembro, vem muito passarinho. Eu nunca vi nenhum deles morrer de fome. Nenhum deles. Jesus está chamando a atenção de todos que estavam ouvindo ele para essa realidade. No final ele diz, vocês valem mais do que muitos passarinhos. E nenhum de vocês pode acompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Pode passar, obrigado. E por que vocês se preocupam com roupas? Jesus está tratando de um problema que estava acontecendo no meio deles. A preocupação que aquele povo tinha com o necessário, com o básico e com o conquistar e prosperar sobre a face da terra. Gente, prosperar é bom, viver em função do teu dinheiro é péssimo. A ponto de Jesus chegar a dizer assim, que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, por um único motivo, ou você ganha o mundo, ou você ganha a sua alma. As duas coisas você não faz. Ou você vive plenamente em função do seu sucesso financeiro, ou você vai viver de acordo com a prioridade que Deus estabeleceu, que Jesus vai falar. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Não fazem. Pode passar. Mas eu afirmo a vocês, que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como estas flores. Quem está falando isso? Jesus. Ele deu uma alfinetada em Salomão. Salomão, que era o homem mais rico que já tinha pisado na terra até os dias de Jesus, e creio que até hoje. Esse homem, com toda a sua glória, não se vestiu como Deus veste a planta que não trabalhou para comprar a roupa que tem. Nunca vi uma flor preocupada com a roupa que tem. Você já viu? Passou na Rua das Flores, você viu uma flor falando para a outra, vamos para C&A hoje, a gente precisa comprar roupa, a gente está necessitado, vamos para lá, está difícil a vida, Curitiba está fazendo frio, vamos pegar um agasalho? Pastor, mas isso é óbvio. É óbvio, mas nós nos esquecemos disso na segunda-feira, às 9 horas da manhã, quando a gente bate o ponto e começa a trabalhar. É óbvio, mas eu vi um estudo esses dias que 85% de todos os medos que o ser humano passa na vida nunca se concretizarão. Quem já teve um medo aqui? Que você tinha medo que acontecesse. Gastou tempo pensando, em noite de sono, nada de mal aconteceu. Fora eu, que estou aqui em cima do altar. A maioria dos seus medos nunca vai se concretizar. Uma porque a maioria não se concretiza, e outra porque você é filho de Deus e Deus está guardando a sua vida de todo mal. Deus está observando, é interessante isso. Não há ninguém na terra, nesse momento, que esteja mais interessado no seu bem-estar do que Deus que nos criou. E Jesus está dando uma lição para nós, para eles e para nós. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro, olha só, é claro, diga comigo, é claro, é claro, é claro, é óbvio, é evidente que Ele vai vestir vocês também. Quem tem uma fé tão pequena? Portanto, encerrando o discurso, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos
é que estão se preocupando com essas coisas. Ou seja, quem não tem Deus na sua vida é que vive em função disso. Não é o padrão de vida de quem frequenta o reino, ou quem pertence ao reino, viver atrás do que aquilo que os outros que não pertencem ao reino procuram. Jesus está estabelecendo um contraste, dizendo, olha, quem busca, quem vive preocupado com o que vai comer, beber ou vestir, vamos ampliar? Com a educação dos filhos, o que será o futuro dos filhos, como é que será o futuro dos netos, como é que vai ser o casamento no futuro? Quem se preocupa com essas coisas não são vocês. Quem deveria buscar essas coisas são os pagãos, que é o que eles fazem. Vocês não. Diga assim, eu não vou perder a minha paz, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia. Os pagãos é que estão procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, ou está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, agora Ele vai estabelecer a prioridade. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Vai vir mediante favor imerecido pela graça do Senhor nas nossas mãos todo o suprimento que precisamos. Hoje é domingo. Deus sabe de todos os desafios que você tem essa semana. Deus já providenciou para mim e para você toda a sabedoria para todas as tomadas de decisão para essa semana. Deus já providenciou toda a provisão financeira que nós precisamos nessa semana. Deus já providenciou livramentos em nosso caminho durante toda essa semana. Deus já foi lá e já preparou tudo isso para nós. Quando acabar esse culto, você tomar a ceia, você for para sua casa, deite na sua cama e durma com certeza. Você tem um Pai que até enquanto você dorme, te dá coisas. Ele está cuidando de nós. Jesus está dizendo isso para nós. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino. Para quem Deus dá? Para aquele que estabelece a mesma prioridade que Ele. Ele diz, a prioridade de cada um de nós deveria ser... E buscar o reino de Deus e aquilo que Deus quer para cada um de nós. Enquanto eu me ocupo em estabelecer esta prioridade na minha vida e viver em função desta prioridade, Deus vai me acrescentando tudo o que eu preciso para a minha jornada. Mas e se eu não coloco Deus em primeiro lugar? E se Deus não é efetivamente o meu primeiro lugar? Se o reino de Deus não é tão importante para mim na minha lista de prioridades, se fazer o que Deus quer não é tão importante para mim, então eu vou ter que correr atrás do pão de cada dia, porque Ele não vai me dar. É muito simples. Quando Deus coloca Adão no Éden, Deus declara sobre a vida de Adão, enquanto você me obedecer, em linhas gerais, enquanto você me obedecer, você pode comer de toda a árvore que está no jardim. Quantas árvores Adão plantou no jardim? Nenhuma. Enquanto você me obedecer, eu sou o seu provedor. Mas no dia que você achar que não é suficiente, você vai me desobedecer e vai viver do suor do seu rosto. Foi o que aconteceu ou não foi? Lembra que aquilo que seu pai falava, né? Enquanto você viver debaixo do meu teto, comer da minha comida, beber da minha bebida, quem manda nessa casa sou eu. Implícito naquilo estava dizendo assim, enquanto você me obedecer, vai ter toda a provisão que você precisa. O dia que você bater de frente comigo e achar que não é o suficiente, você sair de casa, você vai viver de acordo com o suor do seu rosto. Isso continua valendo até hoje, porque Deus não falou aquilo para Adão em linhas gerais na época da lei. Ele falou antes da lei. Jesus está ratificando isso aqui. Quando eu estou em obediência a Deus, buscando o reino em primeiro lugar, e fazer o que Deus quer, a ocupação de Deus é manter-me provendo. A partir do momento que eu deixo as prioridades que Deus estabeleceu para mim, como segundo, terceiro ou quarto plano, Deus deixa de me prover graciosamente. Por um único motivo, Ele é pai e Ele tem que disciplinar o filho que ama. Caso contrário, a gente vai fazer tudo aquilo que quer, achando que Deus sempre vai nos aprovar. Nenhum pai normal
quando é desrespeitado pelo seu filho e fica passando a mão na cabeça dele o tempo todo. Ele tem que dar a consequência para o seu filho, para que o seu filho amadureça. Quem sabe dessa realidade, diga graças a Deus. Em resumo, que atitude eu devo tomar? Crer em Deus, que me leva a seguir a sua orientação. E qual é? Buscar em primeiro lugar o reino e aquilo que Deus quer. Como fazer isso? Meditando na palavra, tendo um coração em oração sincero e louvando a Deus ao longo do meu dia. São 3 atitudes que eu preciso fazer de forma simples e sistemática para que eu esteja sempre no centro da vontade de Deus. Eu devo aprender a meditar na palavra do Senhor, porque é aqui que está escrito o que Deus quer que eu faça. Amém, gente? Não está no Alcorão aquilo que Deus quer que você faça, nem no livro dos Espíritos. Está na Bíblia Sagrada o que Deus quer que a gente faça. Ele já deixou escrito para não ter erro. Como um bom pai que deixa um bilhete para o seu filho dizendo, vou deixar escrito para não ter dúvida. A minha vontade está aqui. Ponto. Mas aqui na palavra de Deus existem verdades, é a verdade, mas eu tenho que buscar a verdade pessoal para mim. Ou seja, é a revelação do Espírito para vários tipos de momento. É aquilo que o apóstolo Tiago declara. Se você precisa de sabedoria, peça para Deus e Deus dá livremente para todo aquele que pede. Ou seja, quando eu tenho um problema e eu não sei o que resolver, eu não sei o que a Bíblia diz sobre aquilo, eu tenho que orar. Porque o Espírito Santo vai fazer o meu coração reconhecer qual é a vontade de Deus e eu vou agir de maneira certa. Amém? E o que tem a ver, pastor, a adoração durante o dia? Tem gente que acha que adoração é só cantar música. Não é. Quando você, de repente, sente uma brisa no seu rosto e você diz, Deus, graças a Deus por esse vento, você está louvando o nome dele. Quando Jesus pegou o pão e ele precisava alimentar 5.000 homens, o que Jesus fez? Deu graças. Senhor, obrigado por esse pão. Quando eu começo a ter uma vida de adoração e colocar isso no meu cotidiano, eu fico em sintonia com a vontade de Deus, eu fico eu fico sensível ao Espírito, eu não fico próximo, eu fico sensível. Não tem como eu ficar mais próximo porque o Espírito está dentro de mim. Mas eu fico mais sensível ao Espírito Santo para discernir quando Ele está falando comigo. E o Salmo 37 ainda vai nos reforçar isso, dizendo que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele conceda a você os desejos do seu coração. Qual é o resultado disso? A palavra do Senhor diz, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, é a sequência do texto. Basta fazer o mesmo, todos os dias. Ler as Escrituras, orar e glorificar a Deus em vários momentos. E eu vou ser sempre direcionado pelo Espírito Santo. Não vou viver em preocupação, eu vou viver com as ordens da minha vida certas, com a prioridade do reino em primeiro lugar. Agora a questão é a seguinte, e quando eu não faço isso? E quando eu tenho dificuldade de fazer isso? Quando eu tenho dificuldade de agir dessa forma? Tem um exemplo na Bíblia, foi escrito um livro inteiro sobre pessoas que não estavam vivendo sobre essa realidade. E o livro é de Ageu. O livro do profeta Ageu foi escrito inteiro sobre a realidade de uma nação que não tinha Deus como prioridade. Nação de Israel não tinha Deus como prioridade de maneira alguma. E isso lhes custou muita coisa. E eu quero ler alguns textos de Ageu com vocês, que fala claramente sobre isso. A situação da nação era a seguinte, assim diz o Senhor. Esse povo afirma que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ageu, dizendo assim, por um acaso, é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha só que interessante, a nação não estava considerando Deus como importante. Eles tinham voltado do exílio de 15 a 18 anos. Eles estavam morando na terra. Eles construíram as suas casas, fizeram acabamentos extraordinários. Deus declara, finos acabamentos. Mas eles diziam nos seus corações e nas reuniões públicas, vamos continuar investindo na nossa vida? Não chegou o tempo de investir na casa de Deus, não. Deixa o templo lá. Um dia a gente vê esse negócio.
E Deus chega ao ponto de levantar um profeta e dizer: considerem os seus caminhos. E olha o que aconteceu com eles. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Eu estou lendo Ageu, capítulo 1, verso 3, se você está anotando aí. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas nunca têm sensação de saciedade. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Deus vai dar um panorama mais profundo ainda, dizendo: vocês esperavam muito, mas veio pouco. E o que vocês trouxeram para a casa de vocês, que vocês conseguiram pegar, eu soprei da mão de vocês. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E Ele mesmo responde: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por disso, uma nação que não considerava as coisas de Deus como algo importante. Ali está falando de templo, mas eu quero que você acompanhe comigo um raciocínio muito rápido. O que significa templo na Bíblia? Templo significa o próprio templo mesmo. Como está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mateus capítulo 21. Mas também, casa. Ali a questão é: vocês cuidam da casa de vocês e não cuidam da minha. Casa também significa família. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, ou seja, entre a família de Saul e a família de Davi. Casa significa templo, casa significa família. Casa também significa o total do ser humano: sonhos, projetos, desejos. Mateus capítulo 7. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa. Casa pode ser templo, casa pode ser família, casa pode ser o indivíduo como sonhos, projetos e desejos. Também pode ser uma nação. A casa de Israel bendize ao Senhor, o Salmo 135 fala. E casa como habitação também, que é o sentido mais óbvio. O contexto de Ageu histórico era o seguinte: o templo estava arruinado, que Deus diz: a minha casa está destruída e a casa de vocês está muito bem, sim senhor. E vocês sempre têm a mesma desculpa: a vida está tão corrida, não dá tempo para fazer a casa de Deus crescer. Mas e no Novo Testamento, como é que eu aplico isso na minha vida? Se eu não tenho mais o templo, e o templo tornou uma outra questão. Eu posso tomar para a nossa vida templo como habitação. Posso tomar como segundo plano, como projetos e sonhos de Deus. É como se Deus estivesse falando para nós assim: vocês têm tempo, vocês põem valor naquilo que é de interesse particular de vocês, mas aquilo que me interessa é jogado de lado. É nesse sentido que Deus está trazendo a palavra para nós nessa noite. Como é que eu identifico o que é de valor para a minha vida e o que não é? Como é que eu sei discernir aquilo que eu ponho valor e aquilo que eu não ponho valor? Tudo aquilo que eu coloco tempo, dinheiro e recursos, potencialidade, é o que eu valorizo. Simples. Conhece alguém que é caprichoso com a sua casa? Conhece alguém que é caprichoso? Ele gasta tempo, dinheiro e capacidade para bolar a melhor coisa possível para a casa dele ficar ajeitada. Ele valoriza a casa. Conhece homem que valoriza a sua mulher? Ele vai investir tempo, dinheiro e energia na sua mulher. Amém, homens? Como é que você valoriza a sua mulher? É impossível você valorizar a sua mulher e não gastar R$1 com ela. Não tem. Ah não, pastor, eu amo minha esposa, mas não dou nada para ela. Não existe. Ah, pastor, mas amor é do coração. É, filho. Fala isso para tua mulher no aniversário de casamento. Fala assim: amor, eu amo você do fundo do meu coração. Me dá um abraço. O abraço vem depois do presente, não é verdade? Como é que eu sei que alguém valoriza seu filho? Tempo,
dinheiro e capacidade investida no menino. Como é que eu sei que alguém valoriza a sua vida espiritual? Ele investe tempo nas coisas de Deus. Recursos, porque ele vai comprar livro, ele vai comprar Bíblia, ele vai ofertar, ele vai dizimar. Ele vai ajudar quem está passando necessidade, porque tudo isso faz parte da nossa religião, da nossa fé. E ele vai investir capacidade para entender Deus, para compreender Deus, para viver com Jesus. Como é que a gente sabe que alguém valoriza a sua profissão? Ele vai investir tempo, dinheiro e energia para crescer lá. Tudo aquilo que eu invisto tempo, dinheiro e energia é aquilo que eu valorizo, querendo eu ou não, é isso que acontece. Deus está falando para o povo dele, tanto em Ageu quanto para nós. A questão é, servir a Deus ou viver em função de servir a mim mesmo e os meus sonhos particulares? É isso que pega a gente. É incrível ver como as pessoas têm tempo, dinheiro e energia para se divertir. Para gastar em todos os bens que gosta. Enquanto isso, parece-me que em alguns momentos, muitas das frases, a casa de Deus depois. O sonho de Deus depois. A vontade de Deus e o reino dele, depois que eu fizer o que eu quero para mim. Depois que passar e que eu me satisfazer, eu vejo o que eu faço. Ir adorar a Deus no templo? Não, deixa eu descansar primeiro. Se eu conseguir, sim, senão, não. Exercer meu ministério? Peraí. Deixa eu fazer primeiro o que eu quero. Se sobrar tempo e eu conseguir encaixar na minha agenda, aí sim. Deixa eu resolver tudo o que eu preciso. E depois que estiver pronto, eu faço. Deixa eu me aposentar primeiro. Depois eu faço. Conta-nos a história do avivamento na Argentina de uma senhora. Que quando ela foi jovem, ela foi numa campanha de avivamento. De um grande avivalista na Argentina. E ela foi tremendamente impactada pelo Espírito Santo e Deus chamou ela para o ministério. E ela foi para casa alegre, mas pensativa. Menina nova, queria casar. Isso aconteceu há muito tempo atrás. E ela foi para casa pensativa, alegre, mas pensativa. Puxa Deus, eu quero te servir, mas deixa eu casar primeiro. Ela casou. Isso é uma história contada. Tem algumas nuances, mas é uma história verdadeira que aconteceu no avivamento da Argentina. E ela casa. E ela pensa, agora estou pronta para fazer o que Deus quer. Mas de repente veio no coração dela o desejo natural e lindo. Ser mãe. Senhor, deixa eu ter meus filhos primeiro. Depois eu vou ter todo o tempo que o Senhor precisa. E o tempo foi passando. As crianças nasceram. E de repente, puxa Senhor, elas precisam de mim. Deixa eu me dedicar a essas crianças. Quando elas crescerem, tudo vai dar certo. Vou ter tempo para fazer todos os sonhos que o Senhor tem para mim se realizarem. As crianças cresceram. E as coisas passaram. Um dia Deus levanta um homem na Argentina. E Deus conta para ele o que fez com a vida daquela mulher e o chamado que tinha na vida daquela mulher que já tinha passado dos 60 anos. Passou-se tempo. E aquela mulher, senhora, na sua casa, ouve as batidas na porta e é esse evangelista chegando lá. Ele diz assim, eu só vim dizer para você que o tempo de Deus na sua vida passou e você não fez o que Ele queria. E agora não há mais tempo para você, porque aquilo que Deus lhe deu, lhe foi retirado. Virou as costas e foi embora. Quando eu começo a adiar demais aquilo que Deus tem para a minha vida, por causa do meu filho, por causa da minha casa, gente, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. O que é prioridade para Deus é prioridade para quem ama a Deus. Nada vai ser prioridade para Deus se eu não amá-lo. O que para Deus é bom, se eu não o amo, problema dele. Agora, se eu o amo, o projeto dele tem que acontecer.
Será que não há ninguém nessa noite vivendo nessa situação? Eu acredito que sim. Por um motivo. Deus não me traria nessa noite para pregar essa mensagem que Ele me deu na quinta-feira de manhã, enquanto eu orava, se não houvesse ninguém nessa situação, nesse lugar. Segundo, Deus nunca traz uma mensagem para destruir a vida de alguém. É para alertar, para colocar aquela pessoa de pé e abençoá-la em todos os seus caminhos. Porque Deus nos ama. Deus não quer a nossa destruição. Mas o tempo passa. Estávamos lá na sala falando, né, Anderson? Quanto tempo passa? Parece que foi ontem que eu levei o Bruno lá no shopping, fez passar vergonha. Piazinho orelhudo lá no shopping. Contei essa história para vocês. Estava sentado no shopping lá. Quantos anos ele tinha naquela época? 4 anos? 3 anos. Estava o Bruno e a Letícia passando o dia conosco. O Anderson não conseguiu conciliar as férias com a Josiana. E a gente estava cuidando das crianças para eles. Faz tempo isso, né? Aí fomos no shopping. Aí tinha uma pessoa muito forte lá perto da gente. Um cara mal encarado, assim. Olhando para a nossa mesa. E o Bruno, assim, né? Filho de policial. Pensa que o cara é... Olhou para o cara e falou, que você está me encarando, cara? Eu não entendi direito. Daí olhou para o cara e falou assim, você, o que você está me olhando, cara? Eu falei, Bruno, pelo amor de Deus. Eu sou pastor, cara. Eu não sou polícia, cara. Eu falei desse jeito para ele. Eu falei assim, eu não sou polícia. Seu pai, cara, seu pai é da academia, teu pai é forte. Eu não, cara. Eu sou um cara de oração. Eu sou um cara calmo. Você fica quieto. Gente, isso passou. Quantos anos o Bruno tem hoje? Vai fazer 12. O tempo passa. Mas Deus não se esquece daquilo que Ele quer de você. O tempo passa. Mas aquilo que Deus te deu, os dons e os talentos são inegociáveis. Deus não vai tirar. Se você acha que você perdeu o dom, você está muito enganado. Todos os que estão aqui, todos os que estão me ouvindo em algum lugar, de qualquer lugar do mundo, se Deus te deu um dom, esse dom está em você. Pastor, e se eu me desviar, vai estar em você. Você vai prestar conta desse dom no dia final. Vai estar com você. Lembra da parábola dos talentos? É sobre isso que fala. Ah, Deus esqueceu. Diga assim, Deus não esquece. A única coisa que Deus esquece são os nossos pecados quando a gente se arrepende deles. Acabou. Agora, a questão é, qual é o grande sonho de Deus? Que eu posso realizar enquanto eu trabalho, enquanto eu educo meus filhos. Eu não preciso ir para a Índia, enquanto eu não preciso, nada disso. Qual é o grande sonho de Deus que tem sido abandonado muitas vezes por nós? Eu estou pregando para essa igreja, e é para essa igreja essa mensagem nessa noite. Quem compreende, diga graças a Deus. O grande sonho de Deus. Isso é bom e agradável perante Deus, diz o livro de 1 Timóteo, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi testemunho dado em seu próprio tempo. Deus ainda sonha com a salvação das pessoas. Deus ainda sonha com a salvação da sua casa. Deus ainda sonha em restaurar todo ser humano. Isso já mostra um paralelo, quem gosta de teologia, isso já mostra que o calvinismo é uma furada. Porque se Deus determinasse pessoas para nascerem salvas e outras para irem para o inferno, Deus não manifestaria o seu desejo que todos fossem salvos. Seria uma coisa muito louca eu falar, Deus deseja que todos sejam salvos e a vontade de Deus é irresistível, como diz o calvinismo. E Deus pegar uma pessoa e falar assim, não adianta você orar, não adianta você me buscar, porque eu predestinei você para ir para o inferno. Isso é uma loucura. O sonho de Deus é ver pessoas restauradas. Deus não fica batendo palma quando alguém está caído. Quando Lázaro estava morto, Jesus sabia que ia ressuscitá-lo, sim ou não? E ele chegou dando risada lá? Ele sofreu a dor da família, ele chorou sabendo que ia restaurar. Deus sofre quando alguém está se perdendo indo para o inferno. Deus se entristece com essa realidade, porque o inferno não foi criado para ser humano. O inferno foi o lugar que Deus separou para Satanás e os seus anjos que caíram com ele, os demônios que caíram. Nas duas quedas, porque houve 2 quedas. Nas 2 quedas, o mesmo destino.
O sonho de Deus e a prioridade de Deus é a salvação das almas. Mas como crerão? Se não há quem pregue. E como crerão naquele que nunca ouviram falar? E como ouvirão? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Vou te explicar o contexto de Romanos. Ele está falando sobre os judeus que acreditavam que poderiam ser salvos por seus méritos. Eu sou salvo porque eu vou para a igreja, eu sou salvo porque eu faço campanha, eu sou salvo porque eu sou judeu, eu sou salvo porque eu vou na sinagoga, eu sou salvo porque eu faço tudo direito. E Paulo está dizendo assim: o problema dos judeus é que eles acreditam que serão salvos pelos seus méritos. O texto não está falando que é pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Paulo está falando assim: gente, existe um povo, um tipo de gente que acha que ele pode ser salvo pelas suas próprias obras. O texto é claro. Eu vou ler o verso primeiro. Eu desejo de todo o meu coração e faço minhas orações a Deus pelos israelitas, para que eles sejam salvos. Eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Olha só. Eles têm zelo, mas não têm conhecimento. Conhece alguém que tem zelo por alguma religião? Você, puxa, aquela pessoa de tal religião, ele tem um zelo, ele quer, ele faz tudo direitinho. Conhece alguém que faz isso? Mas falta Jesus na vida dele. Como assim? Vou explicar. O texto vai explicar. Eles têm zelo pela sua fé, pela sua religião, mas não têm conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. E aí ele vai seguir o texto ao longo da passagem, para chegar ao como crerão se não há quem pregue. E por aí vai. Queridos, nós vivemos a era da graça. Diga assim: eu vivo debaixo da graça. Você não merece a salvação, mas Jesus te salvou porque Ele te ama. Quem crê, diga graças a Deus. Você não é salvo porque você vem na igreja, você não é salvo porque você faz campanha, você não é salvo porque você dizima, você não é salvo porque você oferta, você não é salvo porque você evangeliza. Você é salvo porque Jesus pagou o preço pelo seu pecado. Ponto final. Tudo que você faz a partir disso é para glorificar o nome de Jesus. Aí a gente evangeliza, a gente dizima, a gente toma a ceia, a gente desce as águas do batismo, a gente faz boas obras, mas nunca buscando ser salvo. Ou nunca buscando que Deus nos ame mais. Não há como Deus te amar mais. Ele já deu Jesus por nós. Tem alguma coisa mais que Deus possa fazer por nós? Não. Não há como aumentar o amor de Deus pela sua vida. Tem como aumentar a satisfação de Deus, sim. Como diz o apóstolo Paulo, nos esforcemos para agradar a Deus. Ou seja, eu faço o que faço porque eu gosto de ver Deus contente comigo. Por quê? Porque eu sou salvo. Quem crê, diga graças a Deus. Você não vem na igreja para buscar a salvação. A salvação não depende do culto. A salvação depende de você receber Jesus na sua vida. Na cruz Ele pagou o preço. E tudo que Ele tinha que fazer por nós, Ele fez na cruz do Calvário. É isso que é o sonho de Deus. Nós vivemos num país onde as pessoas acreditam que precisam fazer um monte de coisa para ser aceita por Deus. Desde subir escadas de joelhos, a fazerem sacrifícios e penitências. Há muita gente que ainda acredita que eles vão para a igreja para buscar a salvação. Há muita gente que acredita que Deus amaldiçoou porque faltou aquela campanha. Nós devemos pregar para essas pessoas. Elas precisam conhecer o Evangelho de verdade. Jesus Cristo morreu por nós. E às vezes na nossa ânsia até de coisas boas da vida. Quer ver uma coisa maravilhosa que a gente busca sempre? Poder de Deus. Quem busca o poder de Deus na sua vida? É bom ser cheio do poder de Deus? Para quê? Se todo o arsenal de Deus no Novo Testamento é para a salvação das almas, ser cheio do poder de Deus, se eu não prego nada para ninguém, não vale de nada. Por que eu preciso de dons? É para a salvação das almas.
Não se engane. Hoje é domingo, 19h53. Estou encerrando a pregação. Milhões de pessoas estão nos templos agora, achando que são salvas porque frequentaram o culto e dando crédito às suas próprias obras em relação à salvação. Elas não são salvas. Elas não são. Elas têm zelo sem entendimento. É como o povo judeu que Paulo está falando. Eles têm zelo pela religião, mas eu oro pela salvação deles, porque o judeu sem Cristo não é salvo. Não adianta falar que foi circuncidado, é a nação santa, a nação do Antigo Testamento eleita, não interessa. Pode ser o rabino mais intelectualizado do planeta, mais sábio na lei dos homens e no livro escrito. Ele não é salvo se Jesus não estiver reinando no coração dele. Qual é o problema que impede os judeus de serem salvos? É o problema que impede muita gente dentro das igrejas de serem salvas. Se render e receber a verdade. A salvação veio pela graça. E tudo que faço, eu faço em louvor a Deus, não buscando a salvação. Porque se eu faço alguma coisa para merecer a salvação, a Bíblia diz que eu caí da graça. O que é cair da graça? É eu achar que agora, aquilo que eu faço, me segura na salvação. Diga assim, a salvação é um dom de Deus, está sobre a minha vida. Eu não merecia, mas Deus me salvou. Portanto, tudo que eu faço, faço para a glória de Deus e não buscando a salvação em Jesus Cristo. Salvação você já tem. Quando você recebeu Jesus como Senhor. Pastor, eu não recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje é uma oportunidade tanto para você fazer isso. Quanto que vai me custar? Nada. Somente render seu coração a Ele. Quem crer e for batizado, será salvo. Vocês têm tempo, diz o Senhor para o povo que Ageu pregou. Vocês têm tempo para construir casa, para ir no material de construção, para ir em busca de um arquiteto e fazer uma bela casa. O problema é que a minha casa está vazia. A minha casa foi abandonada. Os meus projetos vocês deixaram de lado. O que eu aprendo? Voltando e encerrando a mensagem, para que você possa entender certinho o que Deus quer falar com você nessa noite. O que eu entendo? A construção da casa de Deus, dos projetos de Deus, de buscar o reino, deve ser prioridade. Desobedecer a Deus nisso me gera consequências. Eu vou sofrer o que eu não precisava. E quando eu decido fazer o que Deus quer, Deus me dá inspiração, força e recurso para eu fazer aquilo que Ele quer. E Ele me abençoa com todas as demais coisas. Obedecer a Deus me faz ganhar tudo. Buscar aquilo que é somente do meu interesse me faz perder tudo. O que você prefere? 2020 está inteiro pela frente, gente. Está inteiro. Nós podemos viver 2020 agarrando somente aquilo que a gente gosta, ou a gente pode ser extremamente inteligente e fazer o maior investimento da nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar. E muitas coisas Ele vai agregar na minha vida gratuitamente, e eu vou fazer a vontade dEle. Então eu vou ganhar o céu e vou ganhar a terra ao mesmo tempo. Quem ganha o céu, quem conquista o céu, fazendo a vontade de Deus, ganha a terra de brinde. Agora quem luta para ganhar a terra, perde o céu e a terra. É uma decisão nossa de cada dia. Quais são as suas prioridades? O que tem sido sua prioridade ao longo do tempo? Quando você começa a elaborar sua agenda semanal, aonde Deus se enquadra naquilo? Será que a gente pode estar caindo no mesmo erro? Não, peraí. Está muito corrido, não vou ter tempo para orar, eu não vou ter tempo para ler as Escrituras. Não. Deus entende. Deus não entende. Porque Deus sabe o que pode colocar na sua mão. Coisas maiores do que você tem pensado, Deus pode colocar na sua mão. E não estou falando isso como profeteiro. A Bíblia diz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós já opera. Você tem poder de Deus para fazer aquilo que Deus quer. Pastor, é bom ter uma boa casa? Claro que é.
É digno, é direito eu lutar para ter um bom carro? Claro que é. É digno e direito eu lutar para ter um salário melhor? Claro que é. Não é digno você fazer essas coisas, abandonando o projeto de Deus. Isso não é digno. Isso não é digno. Isso não é direito. Isso não é correto. Você consegue fazer muito mais. Eu também consigo. Fecha os seus olhos. Vamos orar nessa noite? Não andem ansiosos, preocupados, dedicando-se o tempo todo atrás do pão de cada dia. Isso quem faz é pagão, é gente que não tem Deus, que não tem fé, que não tem Jesus. Vocês não. Vocês buscam o reino em primeiro lugar. E todas estas coisas do cotidiano, eu dou de graça para vocês, se vocês me obedecerem. Onde está a sua prioridade? Onde está a nossa prioridade? Queridos, nesse mês, preste atenção no que eu estou falando agora, mesmo com o teu olho fechado. No dia 16, nós vamos ter um culto evangelístico na nossa igreja. E pessoas serão salvas no nome de Jesus Cristo. Tanto pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, como pessoas que estão presas na religião se esforçando para serem salvas. Eles serão salvos aqui em nome de Jesus. Mas como eles ouvirão se eles não forem trazidos? O culto vai ser organizado pelo grupo de jovens e eu estarei ministrando a palavra. E nós? Quem vamos trazer para ser salvos? Ou tá bom a gente vir para a igreja e desfrutar da regulagem do som, e desfrutar do ar-condicionado, e desfrutar de uma boa palavra, e desfrutar disso tudo. Não, tá ótimo desfrutar de tudo isso. É lícito fazer isso. Mas não é melhor trazer mais gente para receber o dom da vida? Deus está te chamando nessa noite. Agora, eu quero que você faça um exercício comigo. No seu círculo familiar ou de amizade, seu círculo social. Quem está perdido nesse momento? Seja dentro de uma igreja ou fora dela. Porque como eu te expliquei, tem gente perdida dentro da igreja. Você conhece alguém que seria maravilhoso que aquela pessoa se convertesse? Ou quem sabe, você possa estar pensando agora numa pessoa que, puxa, essa pessoa poderia estar aqui hoje para ouvir essa palavra. É essa pessoa que você deve trazer no dia 16 para o culto de adoração ao Senhor. Mas pastor, essa pessoa deveria estar aqui hoje. Mas ela é uma pessoa bem-aventurada. Por quê? Porque ela tem uma amiga, um amigo como você, que vai pregar essa mensagem para ela. E você vai crer que Deus vai mover o coração dela e você vai trazer essa pessoa para ter o encontro com Jesus Cristo, o Salvador. E ela vai ser salva pelo poder do nome de Jesus, mediante a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quem crê, diga graças a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Muito mais próspero do que você é. Quero que você tenha um carro melhor do que você tem. Quero que você tenha uma baita de uma casa. Quero que você tenha uma vida financeira maravilhosa. Mas eu não quero que você se perca por causa disso. Deus não quer que você se perca por causa disso. Quase todos os dias eu oro por sua prosperidade. Eu, Tiago, eu oro por sua prosperidade. Eu quero que você cresça. Eu quero que você seja feliz. Quero que você tenha sorriso de orelha a orelha, sempre. Mas você não precisa negociar a sua fé e abandonar o sonho de Deus por causa dessas coisas. Deus vai te ajudar a conquistar tudo aquilo que você deseja no seu coração. Mas olhe para o projeto dele. Deus quer salvação de almas. Quem compreendeu a pregação dessa noite, diga graças a Deus. Quais são as suas prioridades? A partir de hoje, comece a orar mais. Eu não estou falando para você ficar o dia inteiro de joelho, porque você não consegue. Ninguém consegue fazer isso. Mas coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você for fazer. E Deus vai te abençoar. Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar. Ele não vai te deixar no vácuo. Ele vai te orientar. Pastor, eu estou com um problema na minha casa. Parece que eu sonho muito e conquisto pouco. Eu espero muito e vem pouco. Gente, é isso que Deus falou para o profeta Ageu falar para o povo. Gente, enquanto vocês não olham para mim como prioridade, vocês sonham muito e pegam pouco. Vocês desejam demais e não conseguem, porque é eu que estou fazendo isso. Quem sabe? Pode ser o teu caso. Eu faço tudo direito, pastor, tudo certinho, mas na hora certa não vai. Quem sabe você está correndo atrás apenas do dinheiro. Apenas do seu sucesso, do seu bem-estar, da sua família. Isso é lícito? É. O problema é só correr atrás disso, ao invés de equilibrar a sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar e todo o resto vai entrar na sua ordem definida.
Pastor, eu não sei como definir as prioridades, número 1, número 2, número 3. Começa com a número 1, que é colocar Deus em primeiro lugar e buscar a vontade de Deus. E o resto? Deus vai te dar sabedoria para você ordenar o número 2, o número 3, o número 4, o número 5. O único trabalho que você tem de fazer é colocar Deus em primeiro lugar. E a preocupação é o foco. Amém, gente? Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. 2 coisas nós vamos orar. Uma, para que Deus nos abençoe de viver essa realidade, de buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça e aquilo que Deus quer. Segundo, nós vamos orar por essas pessoas que vieram na nossa mente agora. Nessas 2 perguntas que eu fiz. Ah, pastor, se alguém tivesse aqui seria maravilhoso. Não, esse alguém vai vir porque você vai trazer em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te ajudar nessa história. Você é um agente de salvação, de mudança de vida. Ah, pastor, puxa vida. Eu conheço alguém que está preso na religião, na religiosidade. Ah, aquela pessoa que está amargurada porque acha que Deus abandonou porque uma campanha ela não fez. Meu irmão, traga essa pessoa. Jesus quer salvar ela. Agora nós vamos orar primeiro para que a nossa vida seja organizada. E ela só pode ser organizada a partir do ponto 1. Deus em primeiro lugar. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, crendo que a Tua vontade boa, perfeita e agradável é esta ministração dessa noite para o nosso coração. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê mais clareza em relação a Te colocar em primeiro lugar. Dê mais clareza ao nosso coração, aos nossos olhos, para que o Senhor seja considerado em primeiro lugar em todas as ações nossas, em todas as tomadas de decisão, que o Senhor apareça em primeiro, que a Tua vontade impere sobre a minha e sobre a nossa vontade, Senhor. Que o Senhor esteja sempre colocado em evidência em todas as áreas da nossa vida, para que o Teu nome seja glorificado. Nós queremos que o Senhor esteja em primeiro lugar, porque não há outra vida além dessa para nós. O Senhor em primeiro lugar e a Sua vontade. Agora também, meu Pai, nós oramos por todas as pessoas que vieram na nossa mente. Pai, essas pessoas precisam de salvação. Assim como Paulo falou que os israelitas, mesmo crendo em Deus, não estavam salvos, tem muita gente que está crendo em Deus, mas não está salvo, porque coloca a sua obra antes da obra de Cristo. Abençoa a gente de tocar nessas pessoas, de pregar o Evangelho para elas e mostrar o quanto Jesus é maravilhoso, poderoso. Nos ajude a trazer pessoas para ter um encontro com o Senhor, meu Pai. Fevereiro vai ser mês de salvação nessa casa, se o Senhor responder essa nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus, alcança, meu Pai, essas pessoas através de nós. Coloca palavras na nossa boca para anunciarmos as boas novas, convidarmos e trazermos pessoas para ter um encontro com o Senhor, para ter um relacionamento com o Senhor. Assim nós oramos, crendo que não é na nossa persuasão, não é no poder das nossas palavras, mas é pelo poder do Espírito Santo que convence a todos que haverá salvação na nossa casa e na nossa igreja em abundância pelo poder que há no santo, poderoso e glorioso nome de Jesus. E quem crê, aplauda o nome do Senhor e glorifica o nome dEle.